Senhores de Civil 1, hoje temos mais uma aulinha e essa aqui é a prova de que não que eu tome banho, mas que eu troco sempre a camisa, porque vai ser a primeira leva de vídeos que eu faço sem uma camisa preta, o que é muito difícil para um cara como eu, que eu só tenho terno e camisa preta e bermuda. Então eu consegui achar essa camisa, inclusive ela é um pouco nerd, se vocês quiserem reparar, é divertido, mas enfim. E a aula de hoje é sobre plano de validade. A aula passada a gente falou de plano de eficácia, perdão, plano de existência. É, falamos no vídeo e falamos na aula sobre os elementos de plano de existência, falamos de reserva mental e agora a gente parte da seguinte premissa. Eita ferro, meu código saiu do lugar. A gente segue da seguinte premissa: o negócio jurídico existe. Os requisitos de existência estão presentes no negócio jurídico. Vamos analisar o que é necessário, quais são os requisitos necessários para que ele tenha validade. E aí vamos para o código, que agora a gente começa uma parte mais de código mesmo, mais operacional de código, que é o artigo 104. O artigo 104 já dá o bizu para a gente de quais são os critérios gerais, quais são os requisitos gerais para que um negócio jurídico tenha validade. Eu devia pegar um copo, né? Mas, enfim, vocês me desculpem. O que fala o 104? Para que o negócio jurídico tenha validade, porque a existência já ficou para lá. Já analisamos o primeiro degrau do negócio jurídico, que é a existência. Vamos para a validade. A validade do negócio jurídico requer, são 3 incisos: agente capaz, 2, objeto lícito possível, determinado ou determinável, 3, forma prescrita e não defesa em lei. Então o que está escrito aqui? Eu preciso de um agente capaz para manifestar aquela vontade. Eu preciso de um objeto lícito, possível, determinado ou determinável. E eu preciso respeitar a forma prescrita ou defesa em lei. Isso é, não defesa em lei, né? Ou isso é, não vedada pela lei. Alguns contratos, negócios específicos têm requisitos específicos. Mas é por óbvio, por exemplo, na compra e venda, eu tenho que ter uma coisa, eu tenho que ter um preço. É óbvio que aqui eu estou analisando os requisitos gerais de validade. Então eu vou ficar adstrito ao 104. Quando vocês forem estudar os contratos em espécie, vocês vão estudar requisitos específicos de cada contrato. É normal. Aqui eu estou dentro da parte geral e vou falar genericamente sobre quais são os requisitos de validade. Bom, pois bem, o primeiro é a capacidade do agente. O agente tem que ser capaz. E aí, cara, em direito civil não tem como. Eu tenho que fazer sempre aquela pergunta: qual é a diferença de capacidade de direito e capacidade de fato? Capacidade de direito é aquela capacidade que o sujeito nasce com vida, em tese, né? Porque, enfim, hoje em dia a gente já viu que o nascituro, o concepturo tem possibilidade de ter capacidade, de ter, enfim, isso já tem alguns precedentes, a gente já conversou sobre isso, mas na doutrina clássica, vamos ficar distrito a isso. Então, capacidade de direito nascer com vida ou a capacidade de fato, que é aquele que preenche os requisitos legais. Quer dizer, eu vou ter a capacidade de fato quando eu preencho todos aqueles requisitos previstos na lei. A lei fala: pronto, agora você tem capacidade, agora você pode realizar os atos, aqueles atos específicos da vida civil. A capacidade para fazer um negócio jurídico, por óbvio, é uma capacidade de fato. Não basta que eu tenha um nascimento com vida, eu tenho que ter a plenitude da minha capacidade que eu vou preencher, vou ter quando preencher os requisitos previstos na lei. Maioridade, ter faculdade da minha, enfim, ter todas as minhas faculdades mentais em dia, que não são lá muitas, mas é isso. Então, e aqui vem uma coisa curiosa. Vocês que gostam da matéria de Civil Zero,
quando aquele estatuto do incapaz, lei 13.146 de 2015, ela acabou com aquele rol de absolutamente incapazes e botou todo mundo para relativamente capaz, e aí todo mundo falou, não, que agora você vai tratar com dignidade, você diminuiu a proteção. Porque quando você tratava aquelas pessoas como absolutamente incapazes, e a gente vai ver isso lá na frente, os atos dela eram inválidos. O absolutamente incapaz não pode realizar ato. Então ele tinha uma proteção maior. É claro que era meio feio o cara ser chamado de absolutamente incapaz, mas a proteção era muito maior. Na verdade, você tira a proteção deles só para que fique politicamente correto de não, vamos integrá-lo à sociedade. Sim, você integra, realmente você chama de relativamente capaz. Tá bom, ele pode realizar mais atos. A proteção vai ser menor. A proteção vai ser menor. Você protegia mais quando você permitia que aquelas pessoas, lá o bêbado, não sei o que, todo mundo fosse absolutamente incapaz. Mas, enfim, quis se alterar e fazer esse jogo do politicamente correto. Mas fato, hoje como é que tá? Hoje só tem de 16 para 18 é relativamente abaixo de 16 é absolutamente, todo o resto é relativamente capaz. Pois bem, vamos aqui agora, eu vou usar minha tecnologia de ponta para falar da segunda parte. Eu devia ter pego mais folha, né? Eu não peguei tanta folha. Que é essa aqui, ó. O que a gente vai estudar agora? Não durmam, mas é importante. Isso. Representação. O que é representação? A manifestação de vontade, ela é feita por A. Manifesta a vontade. Só que algumas manifestações de vontade, ela pode ter um representante fazendo isso. Como é que a lei trata disso? Essa vontade é de A, essa vontade não é de A, e o que a gente vai estudar aqui é o artigo 115 a 120, que fala da representação. A representação ela pode ser prevista em lei, que é aquele tutor, curador, ou pode ser a que decorre a convencional, que decorre da vontade, que é o mandatário, que é quem tem procuração, que é quem tem mandato. São basicamente as duas formas de representação, por força de lei ou por força da vontade. A representação legal é aquela que, em tese, os incapazes têm, pais, tutores, curadores, e o outro é qualquer representante, pode ser advogado, pode ser um contador, pode ser qualquer pessoa, desde que tenham, seja de acordo com os seus pais que fazem, enfim, uma matrícula na Cândido, são representantes por força da vontade. O que fala o 115? Fala assim, ó. Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado. Então, é exatamente o que eu acabei de falar. Ou decorre de lei, ou decorre do interesse, né, enfim, em fazer aquele negócio jurídico. O que fala o 116, que é um artigo importante aqui, que fala assim, ó. A manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seu poder, produz efeitos em relação ao representado. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: essa manifestação de vontade aqui, que foi assinada pelo representante, que ele estava lá com procuração, não é uma manifestação de vontade do representante, é a manifestação de vontade do A, dentro dos limites de seus poderes. Por isso que é importante ter uma procuração e ficar bem documentado isso. Mas o código ainda prossegue. Ele fala o seguinte, esse foi o 116, né? Olha o que fala o 117 logo. Salvo se permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta dele, celebrar consigo mesmo. Então, 117, calma, que eu quero explicar ele depois. 118. O representante, portanto, é aquela pessoa que representa o representado, né? É o advogado, enfim, são suas pais na Cândido Mendes. O representante é obrigado a provar às pessoas com quem tratar em nome do representado
a sua qualidade e a extensão de seus poderes, sob pena de, não fazendo, responder por atos a que estes excederem. Então aqui é interessante, porque ele fala o seguinte, olha, esse cara aqui, o representante, ele tem que provar a transferência de poder, ele tem que provar um mandato, sob pena de responder pelo excesso. E vai mais, 119, é anulável, se vocês lembrarem que eu falei na aula passada, quando eu estou diante da invalidade, da validade do negócio jurídico, quando um negócio jurídico ele é inválido, quando o negócio jurídico inexiste, ele é inexiste. Né? Analisa a existência, se ele não existe, ele inexiste. Quando eu estou diante da validade, quando o negócio jurídico não é válido, a sanção é dupla. Quer dizer, dupla, eu posso ter duas sanções. O negócio jurídico vai ser nulo ou vai ser anulável. Nesse caso aqui do 119, ele fala o seguinte, é anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesse com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem contratou. Então, voltando aqui o caso, se por acaso o representante que tem uma procuração, que tem uma transferência de poder, ele age não em conformidade com o interesse de A, esse negócio jurídico é anulável. É a vida. Depois o parágrafo único fala do prazo de 180 dias. Mas aí eu quero voltar, antes de ir para o 117, eu quero falar aqui do Pontes de Miranda. O Pontes de Miranda ele tem uma leitura interessante sobre representação, que é bem particular dele, que ele fala o seguinte, olha, representação são essas hipóteses em que alguém representa o outro num negócio jurídico. É o advogado, é o contador, é o pai que representa o filho. Isso é uma hipótese de representação. Quando você está diante de uma pessoa jurídica, o diretor da Coca-Cola não representa a Coca-Cola. O diretor da Coca-Cola é a Coca-Cola. Ele apresenta a Coca-Cola. Então isso não vale para nada, é só uma distinção de bar, mas essa posição do Pontes de Miranda é uma posição interessante, que ele fala que essas pessoas que têm poderes estatutários, os diretores, as pessoas que manifestam a vontade da pessoa jurídica, eles não são representantes, eles não representam a pessoa, eles são eles manifestam a voz da pessoa jurídica que eles têm, enfim, que eles foram constituídos para tal. Que eu saiba desses doutrinadores, ele foi o primeiro que escreveu sobre isso, mas, de novo, só vale para fins de botar uma nota de rodapé no livro, porque o tratamento jurídico é o mesmo para apresentação do Pontes de Miranda quanto para representação. Mas aí vamos ao 117, que é esse aqui que é o interessante, que o 117 fala o seguinte, salvo se permitir a lei ou o representado, é anulável, então a sanção é anulação. É anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. Então, o que o ordenamento jurídico veda não é que isso aqui seria algo... Perdão, até escrevi errado. O ordenamento jurídico não veda isso. Isso aqui seria algo só explicável dentro da psiquiatria humana, o A celebrar um negócio jurídico com A. Por óbvio que não é essa a vedação, porque eu não posso celebrar contrato consigo mesmo que ninguém vende para si próprio. Enfim, o que não pode acontecer, e é isso que o 117 deixa claro, é isso aqui, ó. Isso. A representado por B faz um negócio jurídico com B. Então a regra do 117 é, esse negócio jurídico, dessa forma aqui, ele é anulável, salvo se a lei ou o próprio mandato permitirem que isso seja feito. Pô, mas isso não existe, né? Nenhuma lei dispõe sobre isso, eu não consigo imaginar que o legislador tenha previsto esse caso. Cara, não é que ele fez essa previsão? A previsão está lá na frente, vocês vão estudar em Civil 4, que está onde? No 685. O 685 está aqui, ó.
Conferido o mandato com cláusula em causa própria, a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas. Então, o 685 ele prevê em causas específicas essa procuração em causa própria, que é essa procuração que é usada em negócios jurídicos, que são muito comum, que é o seguinte. E a gente falou disso, propriedade fiduciária, mas não é bem propriedade fiduciária, é uma garantia de natureza contratual, que diz assim, não é bem também uma garantia, mas é uma estabilidade que pode ter no negócio jurídico, que fala assim, A quer comprar, B quer vender, dá o dinheiro, dá o bem, está resolvido o problema. Se o A faz uma promessa de compra e venda e fala, olha, eu vou te pagar em 10 parcelas, faça uma promessa. Depois da 10ª parcela, quando quitar o preço, eu vou lá e você faz a definitiva. B, você está de acordo? B fala, estou de acordo. Aí o A paga a primeira parcela, a segunda parcela, a terceira parcela, pagou a 10ª parcela. Se o B for um cara legal, ele vai fazer a escritura definitiva de compra e venda, por exemplo, de um imóvel. E vai lá e assina. Se o B for um escroto, ele vai dizer o seguinte, não, eu não faço. Eu só faço a compra e venda se você me der um capilé. Aí o A vai dizer, porra, maluco, você é um filho da puta se você fizer isso. Porque a gente pactuou que depois da 10ª você assinar. Ele falou, eu sei, eu sou um filho da puta mesmo. Mas olha só, se você não concorda, você vai para o judiciário, vai entrar com uma ação de adjudicação compulsória, vai demorar para me achar, vai me citar, vai contratar advogado, vai ter réplica, vai ter tréplica, vai ter audiência, vai ter prova, vai ter sentença, vai caber recurso, vai Brasília, você vai demorar 25, 30 anos para resolver essa bugança. Me dá 10 mil reais que eu resolvo essa parada agora e assino para você. Esse é um canalha, o cara que faz isso. Como é que você se protege da canalha? O A, nessa promessa de compra e venda que ele faz, ele diz o seguinte, cláusula primeira, vou pagar em 10 parcelas. Cláusula segunda, na 10ª parcela, o B vai assinar a escritura. Parágrafo único dessa cláusula segunda. Se o B se recusar a assinar a escritura, então o A pode representá-lo na escritura definitiva, porque isso será uma procuração em causa própria. Então, nesse caso que eu falei aqui, vai ser um negócio jurídico assim. A compra de B representado por A. Ah, mas a lei proíbe isso. Proíbe. 117, salvo se o permitir a lei ou o representado. O 685 permite, nesse caso aqui, que está no 685, dizendo, podendo transferir para si os bens móveis e imóveis objetos de mandato estabelecidos na formalidade legal. Essa exceção confirma a regra, é um dos poucos negócios consigo mesmos que são possíveis de serem realizados, de poder ser realizado. Mas lembrando que, enfim, negócio consigo mesmo não é o A que vende para A, que compra de A, porque isso seria uma maluquice. Dito isso, essa é a primeira item do 104, que é o agente capaz. Os outros são meio chatos, mas vamos lá. Eu preciso ter o objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Sobre a possibilidade, vamos lá tentar ler o 106, que ele diz assim: a impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa ou se cessar antes de realizada a condição em que ele estiver subordinado. Então, a segunda parte a gente deixa para depois, que eu vou explicar isso quando falar de plano de eficácia. Mas sobre possibilidade, eu tenho possibilidade que pode ser física ou jurídica. A possibilidade física, por sua vez, ela se subdivide em dois. Relativa e absoluta. Aquela impossibilidade relativa, que é essa que está no 106, ela não inviabiliza o negócio jurídico, que seria algo extremamente difícil de ser realizado, mas não necessariamente inviabiliza o negócio jurídico. Seria, por exemplo, se fosse possível fazer isso, mas não pode, mas se fosse possível, eu quero que a Cândido me forneça todos os alunos que já tiraram nota acima de 9,5 em civil, desde a fundação.
Pô, maluco, isso vai dar um trabalho do caceta. Mas é possível fazer. Isso seria talvez algo relativo, uma incapacidade física relativa, que é algo que não necessariamente inviabiliza o negócio jurídico. Claro que aqui eu não poderia ceder esses dados, porque vocês já entenderam. Mas dentro da possibilidade, eu tenho a possibilidade, na verdade, a impossibilidade jurídica. A lei, em alguns casos, ele fala, não pode ter esse objeto como negócio jurídico. E eu dou dois exemplos. Primeiro, 814, eu não posso ter dívida de jogo em negócio jurídico. Negócio jurídico não pode ter, eu não posso confessar dever um cassino, isso é algo que não pode ser feito porque tem o 814 que veda. E o 426, eu não posso ter um negócio jurídico de herança de pessoa viva. Então eu não posso renunciar à herança do meu pai, estando meu pai vivo, né? Meu pai está vivo. Eu não posso renunciar à herança do meu pai, tampouco posso vender a herança do meu pai para uma outra pessoa, quer dizer, meu pai ainda vivo, eu não posso fazer essa operação. Por quê? Porque o 426 veda um negócio jurídico de herança, negócio que tenha como objeto a herança de pessoa viva. Falando de dívida de jogo, tem uma coisa que é importante. Isso não é bem verdadeiro hoje em dia. O STJ já tem uma caralhada de precedentes, e eu vou tentar botar algum no Classroom para vocês verem, permitindo cobrança de dívida de jogo. Eu acho que foi na aula da manhã que a gente falou sobre isso, eu não me lembro bem, mas lembra que toda essa estrutura do Código Civil, ele era muito linear. No Código de 2002, essa estrutura linear foi mantida, só que você criou um requisito antecedente, que é a boa-fé objetiva. Porra, o maluco chegava no cassino lá nos Estados Unidos, jogava. O cassino emitia um documento, qualquer coisa. Chegava aqui no Brasil e falava, você não pode me cobrar porque isso é dívida de jogo. O STJ entendeu o seguinte, pô, maluco, isso viola a boa-fé. Você foi lá, contrata um empréstimo, faz isso, é jogo, você sabia, isso viola a boa-fé. Então, né, enfim, você tem esse regramento do 814, só que você tem um elemento que é a boa-fé objetiva. E acho que cada vez mais, por causa desses precedentes e de outros, que eu acho que cada vez mais a tendência é o jogo ser permitido aqui, né? Porque eu vou tentar botar um precedente desse interessante, mas a coisa que mais tem agora é você... Mas tem também não, né? Mas assim, já há precedente no sentido de permitir a cobrança de dívida de jogo. Os objetos lícitos e ilícitos, aí, enfim, que é o 814, ele é muito... O inciso segundo do 104, melhor dizendo, o inciso segundo do 104, ele é muito, né, enfim, é o objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Eu não devia ter começado pelo lícito, mas tudo que é ilícito é aquilo que é contrário à lei. Então, seria talvez aquele caso da maconha, enfim. Maconha é um objeto ilícito. Agora, é um negócio jurídico que existe, porque é algo idôneo, próprio para, mas está aqui no ilícito. Então, é um negócio jurídico que existe, mas é inválido. E aí, determinável é aquele negócio, eu posso... e isso vai ser muito importante em obrigações, em alguns negócios jurídicos, eu posso ter uma compra e venda de coisa futura. Claro que eu posso. Agora mesmo na Covid, eu acabei de ver no Jornal Nacional isso, que você, para comprar a máscara da China, você tem que dar o dinheiro na cabeça. Entenda, você está comprando uma coisa, não é determinável, porque vai ser o lote que vai ser fabricado. Isso é permitido, claro. Não preciso ter a coisa aqui. Pode ser uma coisa futura, desde que é determinável. Vai ser um lote de tantas máscaras com aquela especificação. Isso é um negócio jurídico totalmente válido. Por quê? Porque o objeto é determinável. E aí vamos ao terceiro item do 104. Primeiro, agente capaz. Segundo, objeto lícito, possível, determinado, ou forma prescrita, prevista em lei, ou não defesa, não proibida por lei. Para surpresa de vocês, a regra do código está no 107, que fala assim: a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Então, a regra do direito civil brasileiro é o consensualismo. Isso é, não se exige uma forma, a forma é quer dizer,
A lei às vezes exige, mas o default é o consensualismo. Vale o que as partes querem, salvo quando a lei dispuser de outra forma. Esse é o 107. A regra é o consensualismo, o formalismo é a exceção. E onde é que está o primeiro e talvez o mais importante artigo de forma? É o 108. O 108 fala assim: não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo vigente do país. Então, esse artigo aqui fala o seguinte: se o seu objeto for imóvel, mano, e se o imóvel for acima de 30 salários, você precisa de escritura pública. Então ele trava na forma. O artigo 108 trava na forma e fala: se você fizer qualquer negócio jurídico cujo objeto seja um imóvel, eu preciso de escritura pública. Mas às vezes o ordenamento jurídico ele tem formas múltiplas. Por exemplo, o testamento. O testamento é um documento formal. Só que eu não tenho uma única forma. Eu posso ter várias formas. Eu posso ter o testamento público, cerrado ou particular. Público é aquele que faz por escritura pública. O cerrado é um irado que você escreve aqui o que você quer, fecha, ninguém sabe o teor dele, o tabelião lacra e ele dá publicidade sobre a existência do testamento, não sobre o teor. Isso é um testamento cerrado. E o particular é aquele particular que é feito na munheca, tem que ter testemunhas e tal, mas entenda, todos os três são formas previstas em lei. Eu não preciso. Forma não significa uma forma única, mas significa que eu tenho que respeitar aquela formatização. Aquela forma, né? Formatação, melhor dizendo, é o cansaço. Não reparem. Reconhecimento de filho também tem forma múltipla, eu acho que está no artigo 1609. O casamento também tem uma forma, tem que ser de porta aberta, tem que ter aquela cerimonial. Vocês sabem até que tem uma brincadeirinha que o pessoal agora fica fazendo videozinho lá para qualquer coisa e que em muitos caras de cartório de casamento é obrigado a ter enfim, você aceita sua esposa como sua fiel mulher, e tem umas pessoas que falam assim, não sei, e o tabelião não, o juiz de paz que faz essa cerimônia, muitos deles aqui na Zona Sul, inclusive tem muito isso, que o cara fica puto, né, enfim, porque não é um ato formal, é um momento sério, tem que manifestar sua vontade de forma clara. A pessoa fala, o juiz de paz faz sacanagem dizendo: você está na dúvida? Então está desfeita essa cerimônia, você vai ter que se habilitar novamente. Eu já conheço alguns casos que fazendo isso eu acho bem engraçado. 107 é a forma livre, 108 é uma forma que a lei determina, né, enfim, da escritura por imobiliária, a forma pública se for por negócio jurídico imobiliário, e tem a forma contratual, que é o 109. O 109 diz o seguinte: olha, as partes podem pactuar. Nada impede que você estipule com a contraparte dizendo: olha, eu vou fazer essa compra e venda de jujuba, mas nós aqui entendemos que essa compra tem que ser por escritura pública, ok? Não precisa, mas as partes pactuaram uma forma. Então o que o 109 lembra é o seguinte: a regra é a forma livre. Às vezes a lei determina uma forma prevista, 108 por exemplo, mas também as próprias partes podem estipular uma forma. E esse é o que está no 109. Dúvidas. Isso é, em poucas palavras, o plano de validade. Lembrando que forma, e aí eu vou tentar explorar isso um pouquinho melhor na aula ao vivo, forma não é algo para cansar o aluno. Decoreba. Não é isso. É porque a forma exige, a lei exige que o ato é tão importante que eu preciso ter lastro de prova dele, eu preciso que ele fique documentado e eu preciso que a manifestação de vontade da parte seja manifestada de forma clara, inequívoca. Então é por isso que ele cria essa forma, essa escritura pública, um casamento que tem que ser de porta aberta, porque o ordenamento jurídico quer esse lastro probatório
e esse lastro sobre o conteúdo da manifestação de vontade. Isso é algo importante. Em poucas palavras, esse é o plano de validade do negócio jurídico. Lembrando que eu não estou acabando o plano de validade, eu vou dar um salto agora para a eficácia. Alguns doutrinadores, eles falam sobre os vícios de vontade agora. Eu não vou falar agora sobre vícios de vontade. Erro, dolo, coação. Eu vou falar daqui a pouco, vou falar nas próximas aulas. Mas agora eu vou dar um salto para plano de eficácia. E vamos falar. O negócio jurídico existe, já sabemos. O que precisa do negócio jurídico para ter validade, já sabemos. Se o negócio jurídico não preenche os requisitos, ele não existe. Se ele existe, ele pode ter validade. Se ele tiver validade, ele tem validade. Se ele não tiver validade, ele é nulo ou anulável. Sendo válido, a gente vai para o terceiro plano de análise, que é o plano de eficácia, que é em qual momento que ele produz os efeitos, ou até quando ele produz efeitos, ou como ele produz efeitos. E basicamente o que a gente vai estudar é condição, termo e encargo. Eu acho que o plano de eficácia eu vou dividir em 2 aulas. Vamos ver como é que fica, mas eu acho que eu vou dividir em 2 aulas. Eu falo de condição, depois eu falo de termo e encargo. Valeu? Bons estudos, leiam material de apoio, leiam a doutrinazinha que é uma boa e estejam presentes no Discord que a gente conversa mais.